Olá, bom dia. Queria falar um pouquinho sobre a questão da comunicação com os espíritos e eu só estou aqui falando sozinho, né? Diretamente com vocês, porque é um estudo que a gente já fez, né? Isso é mais uma consideração que a gente tem feito sempre, né? E com a qual eu concordo muito, que em espiritismo a gente não está aqui para ensinar nada, né? A gente está aqui para estudar tudo o que já foi colhido, né? Toda essa doutrina que foi formada pelos estudos de Kardec, principalmente, né, que são a base, o pilar, e então a gente se coloca no mesmo nível. Né? Então eu não estou aqui para ensinar para vocês, estou aqui para transmitir algo que a gente já aprendeu em grupo. Né? É um pouquinho complicado esse negócio de se colocar na condição de palestrante, de professor, de dar curso de espiritismo. Né? Mas passado isso, vamos falar um pouquinho sobre a comunicação com os espíritos. Né? Porque é um assunto sempre recorrente e tem muitas pessoas que vão dizer que não existe só em Kardec a verdade e que as comunicações evoluíram, né, depois disso e que tem muitas novas verdades. Né? E a questão é que não há verdade fora de Kardec. Na verdade, ele próprio demonstrou isso, né? Que a verdade você encontra por todos os tempos. Né? Tanto é que ele foi buscar lá atrás, antes de Sócrates até, em Sócrates, em Platão, depois em Cristo e depois do Cristo, essa doutrina, né? Essa verdade sobre o Espiritismo, que sempre foi ensinada. Lá no Egito, por exemplo, né? Eles praticavam mediunidade e isso a gente encontra na Revista Espírita. Então, primeira consideração também, estudar a Revista Espírita, isso é muito importante. Né? E aí a gente sempre fala sobre a questão da comunicação com os espíritos que a gente não pode simplesmente aceitar, né? Então, desculpa, só um momentinho, está tocando o celular. Alô? Sim, sim. Nossa, desculpa, como é o seu nome? Maria? Tá. Nossa, aqui também, né? Tá chovendo um pouco. Caramba, eu não sabia, não tinha visto isso tudo. Entendi. E os filhos, né? É situação difícil mesmo. É... olha, eu acho que eu tenho. Acho que eu tenho sim. Você tá com internet aí no celular? Tá. Você tem WhatsApp nesse número, né? Tá bom. Então faz um favor, me chama nesse número no WhatsApp, né? E me passa as informações, suas informações de banco e tudo mais, né? Que aí eu já vejo isso com você, tá? Eu tô um pouquinho ocupado no momento, mas daqui a uns minutinhos eu já resolvo isso com você, tá bom? Tá bom, obrigado, viu? Não, nada, que é isso? Eu entendo. É difícil, né? Tá bom. Tchau, tchau. Já já a gente se fala. Tchau. Uma moça ligando, né? Falou que ela tem uma família em Minas Gerais e que choveu muito lá. O nome da cidade acho que é Viçosa. E desbarrancou tudo e ela perdeu tudo, né? E ela tá pedindo ajuda, né? Ajuda financeira. R$ 300. Eu sei que é um pouquinho pesado, né? Mas, enfim. Bom, gente, isso foi uma situação hipotética, é claro, né? O que eu quero demonstrar com isso? Eu tenho duas opções, eu teria duas opções, né? Após essa ligação. Eu pedi os dados para ela, eu posso simplesmente acreditar no que ela me falou e transferir R$ 300 para ela, né? Eu poderia também sair pela minha família, pelos meus amigos e falando dessa situação, né? E pedir ajuda, né? E as pessoas, acreditando no meu relato, por terem confiança em mim, vão lá e também fazem esse depósito, né? Depois a gente descobre que na verdade era uma farsante, não tem situação nenhuma, né? E aí eu vou ficar com um problema, né? Porque eu coloquei recursos meus ali naquela conta, outras pessoas que acreditaram em mim e que vão ficar talvez com raiva de mim por eu não ter investigado, talvez chateadas comigo, talvez eu me sinta muito culpado e fale, caramba, agora eu tenho que devolver dinheiro para essas pessoas, porque, poxa, essa pessoa aqui,
ela está até numa situação um pouco difícil, mas ela quis ajudar essa pessoa que eu não investiguei, né? Então, pode gerar tudo isso. Como eu também poderia ter simplesmente falado isso, acessado, por exemplo, a internet e buscado mais informações. O que eu poderia fazer, por exemplo? Primeiro, buscar no Google, desastre lá em Viçosa, tal. Nem sei se Viçosa é em Minas Gerais, tá, gente? Eu não lembro. Aconteceu? Não encontrei nada ali, né? Mas ainda não estou convencido, estou em dúvida. O que eu poderia fazer? Procurar números de pessoas lá daquela região e de repente ligar para outras pessoas de lá, né? E perguntar, escuta, aconteceu alguma coisa aí, algum desastre e tal? E essas outras pessoas podem falar, não aconteceu. Será que basta me basear em só uma pessoa? Talvez, né? Mas para eu ter certeza eu posso ligar para mais de uma, né? Digamos que eu colhi 3 outras pessoas que eu liguei aleatoriamente e elas dizem que não aconteceu nada lá. Então, eu descobri que essa pessoa que me ligou está mentindo, né? Então, eu não vou fazer isso. Eu tomei o meu cuidado. Bom, gente, isso aqui é uma situação de uma pessoa que me liga, que eu não estou vendo essa pessoa, eu não tenho como olhar para a cara dela e avaliar nem isso, né? Nem a expressão, nem o comportamento dela. Eu não consigo avaliar nada presencialmente, eu tenho que contar com o que ela está me dizendo através desta mídia, certo? Deste meio que é o telefone. E então vocês viram o problema, né? Se a gente deve agir assim com um celular, por que é que a gente deveria agir diferente com um espírito falando através de um meio que é o médium? Por que é que a gente precisa acreditar nele, pensando que ele está sim falando a verdade, que ele é o detentor da verdade, que ele não está mentindo, que ele não tem o menor propósito em mentir, ou que ele não está sofrendo de uma ilusão? De repente essa pessoa que me ligou, ela não é porque ela quer fazer mal, é porque ela tem algum problema ali e ela acredita nisso, né? Então ela fica ligando para as pessoas e falando essas coisas e contando mentiras sem querer fazer o mal, né? Ela simplesmente não está no controle mental dela, né? A gente já sabe, pelo estudo em Kardec, que sair do corpo para um espírito que se encontra em condições de uma certa perturbação, de apego à matéria, não significa mudança, tá? Significa sim, ele deixou um peso, mas se ele está apegado, ele não vai se desprender, ele continua nesse estado de perturbação que Kardec chamava, que é acreditar nas coisas da matéria. Então ele pode viver ilusões ali, né? Eu acho que esse exemplo foi muito simples e muito prático para entender o porquê nós não podemos simplesmente acreditar em qualquer espírito, no que eles nos falam, né? Qual é a diferença? Por que a gente fala tanto de Kardec? Porque o estudo de Kardec foi metodológico. Ele basicamente fez isso que eu demonstrei. Ele colheu, ele foi lá, ligou para outras pessoas e verificou por outros relatos se aquilo confere ou não, tá? É claro que o trabalho dele foi mais extenso, porque não basta isso, né? Se fosse algum outro tipo de informação que essa pessoa tivesse me dado, em vez de querer dinheiro, eu teria talvez que conferir a história, conferir informações científicas, geográficas, né? Conferir para ver se isso bate com a razão, para ver se isso bate com o que já existe, para eu saber se aquilo é aceitável ou não, né? Então veja o problema que tudo isso gera, né? Então se essa pessoa, digamos que eu acredito nela, vou lá, deposito dinheiro, ela vê que eu estou ali, entrei na dela, né? Pode ser que ela comece, olha, mas agora eu estou passando por uma outra situação, ou eu precisava tanto de um fogãozinho novo, você não tem mais um dinheiro ali, olha, agora eu estou aqui cuidando de uma instituição para ajudar essas pessoas aqui, né? Se você puder transferir mais dinheiro para apoiar essas... Então, tá vendo? É claro, está tudo girando sobre um ponto teoricamente simples, né? Dinheiro, é recurso. Mas os espíritos podem fazer exatamente a mesma coisa, né? Um espírito mal intencionado, e eles existem, é claro,
ele pode ver que você acreditou naquela conversinha que ele falou e pronto, ali ele começa a te fascinar. Esse é o processo da fascinação, né? Quando a gente acredita sem refletir. Por isso, se em Kardec nós temos uma base sólida, e não significa que ali está absolutamente tudo exatamente como... Não é isso. Mas o processo que ele seguiu nos dá uma base muito sólida, tá? Então, a gente precisa abordar essa base, estudar essa base. Revista espírita, gente. Por que a gente fala tanto de revista espírita? Não é uma revistinha em quadrinhos, não é um jornalzinho de contos, tá? Ela demonstra o laboratório de Kardec. Ela demonstra o processo de estudo, como ele foi amadurecendo esses estudos, e é a partir desses estudos ali que as obras foram criadas. Então tem muita coisa nas revistas espíritas que estão nas obras, e tem outras coisas que você só encontra na revista espírita, porque ali ele fala de uma forma mais conectada ao público, né? Mais... talvez prática, né? Então é muito interessante, é muito importante esses estudos, né? Então assim, poxa, veio um espírito através do médium Chico Xavier e falou que lá do outro lado existem animais que servem para o trabalho, né? Peraí, gente, a gente vê lá na base doutrinária que isso confere com a razão que os espíritos dos animais, não estando em fase consciente, isto é, eles não vivem pela moral, eles têm inteligência, uma inteligência rudimentar, que serve para seguir os instintos, né? Uma inteligência instintiva. Como eles não estão nessa fase de consciência, eles não analisam moral, eles não analisam feitos, né? Um leão vai lá, mata o outro, ele não fica, oh meu Deus, eu matei uma zebra, coitada da zebrinha. Ele não fala isso, ele não pensa isso, né? Então não há nenhum motivo para eles viverem um período de erraticidade, ok? E aí os espíritos explicam que esses princípios espirituais, princípios inteligentes, né, ou espíritos em fase animal, né, eles são prontamente reutilizados pela natureza em um período mais ou menos curto, tá? Ah, é no mesmo segundo, é dali algumas horas? A gente não sabe, é um período mais ou menos curto, né? Não existe regra matemática para isso. Agora, o que a gente sabe é que não faz sentido eles estarem no mundo espiritual ajudando pessoas em trabalhos manuais. Por quê? Porque os espíritos não precisam de matéria. Onde é que a gente vai encontrar alguma coisa mais ou menos parecida assim? Num relato, por exemplo, na Revista Espírita de 1858, não lembro o mês, do espírito de Mozart, falando que ele vive em Júpiter, que lá é uma condição de matéria muito menos densa do que aqui, que existem animais e que esses animais ajudam, né, no dia a dia, ajudam, mas é uma condição material, não é uma condição espiritual, tá? Espíritos não precisam de matéria. E quando a gente acredita cegamente nessas informações, a gente divulga ideias, dá base, sustenta ideias que atrapalham as pessoas. Por quê? Os espíritos, por quê? O espírito morre, o corpo morre, né? O espírito se liberta, em vez de ele prontamente entender, não, tá bom, eu morri, né? Compreendi, eu não preciso de nada aqui, estou sentindo uma dorzinha, bom, deixa eu pensar aqui, deixa eu pedir ajuda, porque eu preciso superar essa ilusão de dor que eu ainda estou sentindo, né? Alguma coisa assim. Eu sei que eu não preciso de nada material aqui. Por que é que eu estou sentindo isso? Bom, eu sei que eu fiz tais coisas, né? Isso aqui está me pesando a consciência. Entende o processo? É um trabalho de consciência e isso está também afirmado na base doutrinária, né? Que o trabalho na erraticidade é um trabalho consciencial, ou seja, ele vai refletir sobre o que ele fez, ele vai buscar conhecimentos, ele vai planejar sua nova encarnação, seja lá em quanto tempo for isso, né? Mas é um trabalho nesse sentido, e não um trabalho manual, um trabalho ligado às coisas da matéria, tá? Isso é um erro. Enquanto a gente continua sustentando essa ilusão, a gente continua ensinando para espíritos, e veja a nossa responsabilidade nisso, espíritos, pessoas
que vão morrer e ligadas a essas ideias, vai chegar lá do céu, meu Deus, onde é que está nosso lar? Eu preciso para o nosso lar. Ai, meu Deus, eu errei, eu não quero ir para o umbral. Então, mentalmente, ela se coloca em condições que entravam o avançar dela, ok? E aqui, no mundo terrestre, entravam o avançar da doutrina espírita, certo? Então, gente, pensem sobre isso, reflitam, estudem, tá? Não acreditem simplesmente em mim, estudem. Vão lá, Revista Espírita, de 1858, janeiro de 1858, abril de 1869. São bastante anos, a gente faz 2 anos, eu acho, talvez um pouquinho mais, que a gente está estudando. E a gente está no segundo número agora, não vai fazer 2 anos ainda. A gente está em 1859, né? Estudando uma vez por semana e tal, mas é um estudo muito interessante. Já no primeiro ano, a gente já consegue mudar muito a nossa cabeça a respeito disso tudo. Paulo, você está falando mal do Chico Xavier. Já falei isso várias vezes, né? Não estou falando mal do Chico Xavier. Chico Xavier é um médium, né? Médium. E como médium, é uma ferramenta. Ele não está querendo nem fazer o bem, nem fazer o mal, naquele caso, né? Infelizmente, alguns aí se extraviam, né? Mas ele foi uma ferramenta muito poderosa, por assim dizer, né? Agora, cabe a nós verificar os espíritos, porque quaisquer espíritos podem se comunicar, e usando a razão, usando o conhecimento, julgar aquilo que foi dito, ok? Então é isso, gente. Era isso que eu tinha para dizer. Se vocês se sentirem atraídos, se sentiu atraído, vem estudar com a gente. A gente estuda a Revista Espírita toda quinta-feira, das 19h30 às 8h50, 9 horas no máximo, tá? E você pode participar ao vivo na nossa sala de estudos. A gente está só em 3, 4 pessoas. Venha participar com a gente. Não há pergunta errada, tá? Não há ensino aqui, nós estamos aprendendo juntos. Um abração e até um vídeo por aí.